Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom at your right side at the proper icon to activate the English subtitles. Boas tardes, irmãos e irmãs em Cristo. Vamos novamente falar acerca de um assunto relacionado com a vida humana. Desta vez eu vou falar acerca de vários métodos que as pessoas que sofrem de algum problema de fertilidade recorrem. Vamos falar então da fertilização in vitro, ou também chamada de fecundação in vitro. O que é que isto envolve? Envolve que os médicos obtêm da mulher vários óvulos e depois com a contribuição do esperma do homem põe estes elementos normalmente num recipiente in vitro, depois dá-se aí a fecundação, ou seja, o espermatozoide penetra no óvulo. Aí estamos já a falar de uma vida humana, não é? Para quem quiser, alguns não concordam comigo, podem ver os meus argumentos num vídeo que fiz anteriormente, vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, em que é biologicamente correto afirmar que a vida humana começa na concepção. Bem, o que é que isto envolve então depois? Os médicos, analisando estes ovos fertilizados, veem qual deles é o mais forte, vamos assim dizer, aquele que tem a maior probabilidade de sobrevivência, de desenvolvimento, não é? Dentro depois da mulher. Selecionem esse, implantem, não é? Depois com algumas ferramentas especializadas, não é? Da medicina, implementem dentro da mulher. O que é que fazem depois aos outros ovos fertilizados? Descartem-nos. Ou seja, estamos a provocar abortos ali. Não é? Estamos a falar de vidas humanas, estamos a descartar vidas humanas para o lixo. E é por isso que o processo este processo de fertilização in vitro é moralmente inaceitável. Por isso é que a Igreja é contra este processo. Mesmo que até não envolvesse abortos, vamos assim dizer, não houvesse descartes de ovos fertilizados, mesmo assim seria imoral, não é? Porque, como já falei em vídeos anteriores, recomendo vocês verem ou os outros vídeos anteriores, fala acerca da dignidade e do direito de uma pessoa ser concebida de forma natural dentro de uma união entre homem e mulher, numa união matrimonial, não é? Porque tudo tem a sua ordem, não é? O sexo, o matrimónio, enfim, também a vida humana, a concepção. Vamos falar depois também, há aí umas técnicas novas, muita gente, muitas celebridades até já recorrerem a isto, que é a crioconservação. O que isto quer dizer? Quer dizer que pegas num óvulo fertilizado e põe-se em temperaturas muito baixas, põe-se num lugar em que basicamente o que estamos a fazer é congelar aquele óvulo fertilizado. Estamos a congelar basicamente uma vida humana ali, não é? Porque depois, mais à frente, daqui a uns anos, as pessoas dizem: eu agora não preciso, não quero ter filhos, mas vou reservar aquele óvulo já fertilizado para daqui a uns anos. Depois é só descongelar, implantar no meu útero e depois tenho um bebê. Isso constitui uma grave ofensa, lá está, à dignidade da pessoa humana. E portanto, tem outros riscos há graves riscos de morte, não é? daquele óvulo realmente se perder. Também a sua integridade física, enfim, estamos a brincar de deuses, vamos assim dizer. Vamos criar tudo à nossa maneira, não é? Crioconservação é isto. Depois já também nestes processos da medicina, quando falamos em fecundações e depois em genética e isso tudo, há um perigo de manipulação genética, ou seja, há para aí médicos que sabemos que não têm as melhores intenções, há para aí cientistas que gostam de explorar, e depois há o perigo da manipulação genética, de criar, de modificar tanta coisa que enfim depois ficamos sem saber se realmente estamos a deixar deles fazer o seu plano ou a ser o nosso, não é? Temos até, há vários aí médicos que querem criar tipo um monstro, querem criar um super humano, ou enfim, querem distorcer tudo aquilo que Deus tem no seu plano. Enfim, aos bancos de esperma,
o que é que isto envolve? Bem, a pessoa que vai a um banco de esperma, um homem que quer deixar lá a sua doação, o que é que acontece? Tem que haver a masturbação, obviamente, não é? O que é que a Igreja diz sobre a masturbação? Se forem ao Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2352, diz o seguinte: por masturbação entende-se a excitação voluntária dos órgãos genitais para daí retirar um prazer venéreo. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o sentido moral dos fiéis têm afirmado sem hesitação que a masturbação é um acto intrínseco e gravemente desordenado. Já está a tal ordem. Desordenado quer dizer que está fora de ordem, não é? É uma coisa que não segue o seu próprio caminho, a sua própria direção. Portanto, é desordenado. Seja qual for o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das normais relações conjugais contradiz a finalidade da mesma. Seja por qualquer motivo, a masturbação é sempre moralmente ilícita. Não é? Porque contradiz a finalidade do foro das normais relações conjugais. Não é? Portanto, já o ir a um banco de esperma fazer uma doação já é imoral. E também, claro, para obter sêmen de outra pessoa, lá está, é um bocadinho estranho, não é? Lá está, também é imoral. Mesmo que, vamos assim dizer, vejam lá, uma esposa retirando esperma de um outro homem, implantando no seu útero, ou adquirir um ovo de uma outra mulher e inserir esperma do seu marido e depois implantá-la no... Quer dizer, é uma coisa mesmo bizarra, no mínimo que se possa dizer, não é? Vocês podem ver. Mas há aí, por exemplo, pessoas que podem então perguntar, pode surgir esta pergunta, é como é que, por exemplo, o homem que quer analisar o seu esperma, quer fazer testes para ver o que é que se passa, não é? Portanto, será que é ilícito masturbar-se por razões terapêuticas, por razões medicinais, por razões de testes? Não é? Não, porque lá está, o Catecismo diz por qualquer motivo, não é? Agora, então como é que o homem se pode adquirir estas análises? Há dois métodos. Se a pessoa for casada, o homem pode utilizar um preservativo furado, não é? Porquê? Porque todo o ato conjugal sabemos que tem que estar aberto à vida. Falei nisto no vídeo acerca do Humanae Vitae, da encíclica papal. Tem que estar aberto à vida, portanto tem que ter ali a possibilidade, se for um preservativo completamente intacto, é claro que aí já constitui um acto imoral. Portanto, o preservativo furado faz um acto sexual com a sua mulher, depois daí retira o preservativo e a amostra para dentro de um recipiente adequado. Para quem não for casado e quer fazer não sei porque, bem, há poucas motivos para, mas pode existir algum motivo, não é? Enfim, o que é que se pode fazer? Através também de através de uma injeção pode-se recolher o esperma dos testículos, por exemplo. Ok, meus irmãos? E assim, há pessoas que lá está, encaram problemas de infertilidade, portanto de esterilidade. O que é que as pessoas devem fazer então? Bem, há várias coisas que as pessoas podem fazer. Claro, não pode recorrer à fertilização in vitro, bancos de esperma, crioconservação e tudo mais. Porque não recorrer à adoção? Porque não dedicar-se o seu tempo a outras crianças? Não é? Podem voluntariar-se para escolas, podem voluntariar-se para orfanatos, podem fazer tanta coisa relacionada com crianças. Não é? Se querem mesmo estar envolvidos em contacto, portanto, em contacto com crianças, porque não explorar fora disto, não é? É verdade que é uma situação dolorosa, compreendo que seja uma situação difícil, mas todos nós, mas com todas as nossas dificuldades, estamos chamados
como Cristo disse, a carregar as nossas cruzes. Não é? O que podem é fazer, podem talvez recorrerem a clínicas onde há médicos especializados que possam receitar vários medicamentos, exercício, alimentação, tudo contribui para que haja, enfim, a possibilidade de criar um filho, não é? Que a pessoa não seja infértil. Portanto, nunca percam a esperança, mas no entanto, dedicam-se às outras coisas, enfim, e lá está, carregam essa cruz e caminham com Cristo, não é? Caminham com Cristo. É isto que a gente pode dizer aos casais que têm dificuldade em conceber um filho. A mensagem é esta e espero que vejam e esclareçam a outros quando querem recorrer a outros métodos que não são naturais e não são como vêm de acordo com os planos de Deus. Esclareçam essas pessoas, contem para elas o que é que envolve a fertilização in vitro, o ir ao banco de esperma e tudo mais. Ok, meus irmãos? Deem uma palavra de amor, de esperança a esses casais e ajudem-nos a virarem-se para Cristo. Até para a semana, se Deus quiser.